Olá, inscritos, Padre Miguel, tudo bem com vocês? Trazendo então a segunda de uma série de previsões para os times da Série A do Campeonato Brasileiro. E hoje nós vamos falar do Atlético Mineiro, vamos falar do Galo hoje. E como que vai ser o 2026 do Galo? O Atlético tem o Mineiro para jogar esse ano, a Série A, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Então vamos ver aqui com a radiestesia se tem alguma chance de título de algum desses quatro. O Atlético será campeão mineiro 2026? Deu que sim. O Atlético vai ser campeão brasileiro 2026? Não. O Atlético, o Galo, vai ser campeão da Copa do Brasil 2026? Não, talvez. O Atlético vai ser campeão da Sul-Americana 2026? Aqui deu que sim. Então, Mineiro e Sul-Americano. O ano passado, a gente tinha previsto que o Atlético ia ser campeão da Sul-Americana. E assim, o Atlético chegou na final e conseguiu perder para o Lanús, né? Que é um time muito mais fraco. As energias estavam todas a favor do Atlético ganhar. Só que, mesmo que a energia esteja boa, se o time não fizer por onde, não há energia que segure, né? Então esse ano já tá mostrando o Mineiro e a Sul-Americana. De novo, acho que o ano passado também foi assim. Vamos ver agora com as cartas, né? Vamos por carta aqui pro Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. Agora Brasileiro. Copa do Brasil agora. Sul-Americano. Vamos ver, né?
No Campeonato Mineiro para o Galo, saiu o casal, né? Saiu a Imperatriz e o Imperador. É muito interessante, porque nós temos aqui a junção de duas forças muito grandes, né? Podemos dizer assim. Então, ao mesmo tempo a gente tem muita criatividade, temos realizações, temos foco, temos estrutura. Ao mesmo tempo que a gente tem uma força das duas energias yin e yang, né? Nós temos tanto o masculino como o feminino aqui. Nós temos também o rei de copas, que é o rei de água. E assim, vai ser o casamento ideal. O Atlético vai fazer no Campeonato Mineiro um casamento ideal, vamos dizer assim. Que vai trazer para ele muita estabilidade emocional. Que vai trazer equilíbrio, sabedoria, um controle emocional que traz calmaria, que traz equilíbrio. Ou seja, as ações do Atlético do Galo no Campeonato Mineiro serão tão boas que eles irão conseguir casar duas situações que serão extremamente benéficas. Ou às vezes casar dois times de modo com que seja muito benéfico para o Atlético. No Campeonato Brasileiro, parece que o início do Atlético não será muito bom, porque existem aspectos negativos relacionados ao passado. Existem aspectos negativos que trazem perdas, que estão relacionados com emoções ruins. O 5 de água, ele é essa carta de perda. Então, essas emoções negativas, o foco em perder ou nas perdas que aconteceram, podem trazer instabilidade emocional. Então pode ser que o começo do Atlético seja desse jeito, muito focado naquilo que perdeu, instabilidade provocada pelos aspectos negativos de atitudes passadas. Por outro lado, veio a carta do 9 de terra, 9 de ouros. E aqui já fala de uma carta de autoconfiança, de sucesso, de estabilidade, prosperidade, abundância. Então, o trabalho bem feito, o trabalho árduo, vai trazer ventos melhores para o Atlético. E o autocontrole também. O Atlético ele vai conseguir esse autocontrole, mas como que ele vai conseguir esse autocontrole que no início estava mais para perdas e emoções ruins? Através do rei de ar, que é o rei de espadas. Porque o rei de ar não é aquela pessoa ou aquela instituição que se preze pelo sentimentalismo. Na verdade, o Atlético vai começar a usar o quê? Razão, intelecto, integridade, disciplina. Então, um raciocínio lógico para enfrentar as dificuldades vão trazer uma perspectiva melhor para o Atlético. E isso vai fazer com que ele melhore no campeonato. As palavras-chave, né? Para o Campeonato Brasileiro do Atlético, que ele precisa estar bastante atento. Inteligência, estratégia, autocontrole e razão. Isso que vai trazer um bom campeonato para o Atlético. Eu acredito que o Atlético fique entre 5º e 9º lugar no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, né, com as de terra, traz uma nova perspectiva, né, de ganho material, de sucesso, de prosperidade,
E assim, começa com o Atlético como se fosse um caminho para um novo começo, para uma nova glória. Aquela glória que traz de acordo com seus sonhos materiais, seus sonhos financeiros. A sorte está do lado do Atlético, então, na Copa do Brasil. Tá, beleza, começa até assim, na verdade. Depois, qual que é o problema? A gente tem um rei de paus, beleza, que é uma carta de positividade, de empreendedorismo, de liderança, de boa sorte, prosperidade. O que acontece é que essas cartas, tanto o as quanto o rei, trazem sorte e possibilidade de grandes ganhos. Por outro lado, nós temos por último uma carta aí que é um 3 de espadas, que fala de um aspecto triste, negativo. Em que o Atlético, mesmo estando tão bem, com grandes possibilidades, pode às vezes não conseguir chegar por causa de erros, de alguns erros que possam acontecer. Então, assim, pode ser que o Atlético, ele tinha tudo para ser o primeiro, para ser o campeão, mas talvez ele fique em terceiro, por causa de erros que parecia que está indo tudo bem, mas chega talvez no final e vai acontecer algo que trará alguma tristeza. O desafio do Atlético, né, tem o 7 de água, né, o 7 de copas, ele fala de várias oportunidades, várias decisões. E as escolhas têm as suas consequências. Então, por exemplo, o Atlético pode ser campeão da Sul-Americana? Pode, desde que ele escolha ser campeão da Sul-Americana. Porque se ele abandonar a competição, ele não será. Essa carta fala muito disso. Tem que focar, ter ser equilibrado e não deixar a oportunidade passar. Dentre várias oportunidades que às vezes surgem no caminho, é necessário um enfoque para não deixar passar uma oportunidade como vai ter. O 2 de ouros fala justamente do equilíbrio. Vai ser muito importante o equilíbrio para o Atlético esse ano. Porque vão ser muitas coisas, muitas competições, e que vai necessário equilibrar as viagens, né? E os altos e baixos, a gestão de energia, gestão de tempo, de recursos, vai ser muito importante para o Atlético esse ano. E se o Atlético souber equilibrar, souber escolher com sabedoria, temos um As de Copas. E o As de Copas, ele traz alegria e felicidade. Ele é muito positiva para todas as áreas, essa carta. Então pode ser que a desilusão que houve o ano passado, esse ano seja um ano de melhor presságio para o Atlético, desde que ele foque naquilo que precisa, que saiba gerenciar a sua energia, que saiba ter o autocontrole também, muito importante, ok? É isso que eu vejo, até mais então.